Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Caminho de Luz. É uma grande alegria para nós receber o nosso amigo, nosso irmão Maurício, que já vem à nossa casa há bastante tempo, né? Alguns anos já é nosso amigo aí que vem nos brindar com suas palavras. E hoje, por essa novidade, né, que estamos virtuais, ele vai falar para nós também da mesma forma, mas de forma virtual para nós, né? Pode fazer iniciar suas considerações iniciais e daqui a pouco eu já vou sair da tela e fica à vontade para seu tempo aí. Olha, muito obrigado, Márcio, os amigos do A Caminho da Luz, os amigos de Bertioga, os amigos da internet. É muito bom a gente estar encontrando caminhos no meio da pandemia, né? Desde Charles Darwin, a gente já sabe que vence aquele que se adapta, e não o mais forte, com garras maiores, o maior. Não, a vitória da gente, a resiliência da gente depende da nossa capacidade de adaptação. Então é muito legal que vocês tenham conseguido, que a gente esteja conseguindo se adaptar a esse momento e não parar. Ah, com a pandemia não dá para fazer nada. Não é verdade. Tanto no campo econômico, quanto no campo espiritual e em todos os outros campos, das amizades, o campo familiar. Nós estamos descobrindo maneiras de manter laços, de manter trabalhos, sem ultrapassar as recomendações sanitárias, as recomendações médicas, o zelo, o cuidado e a empatia nos sugerem. Então, eu quero agradecer vocês e parabenizar por esse movimento, por essa abertura, por essa flexibilidade para descobrir caminhos, não se deixar paralisar pelos problemas. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Então agora fica a palavra contigo. Eu vou sair da tela, estou aqui nos bastidores vendo aí os comentários do pessoal, tá ok? Qualquer coisa, puxa a orelha, tá bom? Tá bom. Palestrante é um perigo, porque a gente às vezes se estende em termos de tempo, e isso não é a nossa proposta. A gente quer fazer alguma coisa como 30 minutos, 40 minutos, e depois trocar uma ideia. Vocês vão colocando as perguntas, a Rosilene Sabino está aqui com a gente. Se vocês tiverem essa possibilidade de ir colocando perguntas dentro do tema ou em alguma coisa que a gente possa contribuir, fiquem à vontade, vão colocando, o Márcio depois passa para a gente, tá bom? Nós queremos colocar o nosso grande desafio durante essa pandemia. O que essa pandemia tem trazido para a gente e o que a vida tem pedido para a gente desde Jesus. Está bastante claro, infelizmente muito claro no Brasil, como as nossas violências pioram todos os problemas. As nossas sombras no campo político, no campo social, no campo familiar, no campo individual, parece que emergiram todas com a pressão, com os desafios da pandemia. Você percebeu isso? O noticiário, os tribunais, as redes sociais estão cheias de guerra. Nós estamos em guerra. E não são todos os países que fizeram guerra com a pandemia, não. Nova Zelândia talvez seja o exemplo máximo de união nacional, mas a Argentina aqui do lado também, governo e oposição se uniram em defesa da vida. Por que o Brasil fez guerra a partir da pandemia? Por que tantos de nós temos feito guerra nas redes sociais a partir da pandemia? Nas ruas, nas famílias, dentro de nós mesmos, a pandemia tem feito emergir as nossas sombras de uma maneira muito clara, os nossos preconceitos, nossos medos, nossas mágoas, nossas culpas. E a partir disso tudo, uma enxurrada de sombra, uma multiplicação
dos desafios. Como se fôssemos um bombeiro que, ao invés de colocar... Seja bem-vindo, Roberto. Como se a partir nós fôssemos um bombeiro que, ao invés de jogar água no incêndio, jogássemos gasolina. O que é essa gasolina? O que são esses problemas nossos? O que é a solução e o remédio? Paz. Nós precisamos nos pacificar. Ao contrário das guerras, precisamos nos pacificar. E quais são os caminhos de paz que Jesus nos sugere? Primeiro, Jesus deixa muito clara a importância da paz. Primeiro, quem tem uma leitura do Evangelho sabe que o valor central, o sentido da vida para Jesus é o amor. O que ele especifica no mandamento maior, quando ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, mas amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Ele deixa claro ser o amor o valor central, inclusive no último mandamento, quando ele diz, pouco antes de encerrar sua missão na terra, diz aos discípulos: um novo mandamento vos dou. Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Só que, se fosse uma escola, nós teríamos que reconhecer que para tirar 10 na escola de Cristo, ou seja, amar como Jesus nos amou, vai ser bem difícil para nós. Se depender de nós amarmos, tudo bem, Kátia? Prazer ter você aqui. Se nós dependermos para passar de ano, para irmos para o mundo de regeneração, boa noite, Márcia, amar como Jesus amou, nós estamos mal, nós estamos perdidos, porque ninguém em sã consciência pode esperar isso, nem Jesus. Porque conhecedor de nós mesmos, mais do que nós mesmos, ele nos propôs a nota 5. Boa noite, Aurinete. A nota 5, o necessário para nós passarmos de ano nessa transição planetária é a paz. E em que momento Jesus deixa claro isso? No Sermão do Monte, quando ele diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Se você quiser conferir, isso está em Mateus capítulo 5. Ali Jesus começa o Sermão do Monte pelas bem-aventuranças e fala, na terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Meu Deus do céu, o que é herdar a terra se nós já estamos vivendo na terra? Herdar a terra é herdar a terra pacificada, herdar a terra em regeneração. Ou seja, só ficará na terra aquele que fizer esse processo de autopacificação. Mas nós podemos encontrar no próprio mandamento maior de Jesus 3 ferramentas fundamentais para a nossa pacificação que eu ofereço para a gente conversar depois, para vocês fazerem seus exercícios, analisarem em si mesmos. Quais são as 3 ferramentas da pacificação fundamentais? A primeira delas, ao meu modo de ver, que corresponde a amar a Deus, amar a eternidade, amar a perfeição, amar o infinito que é Deus, é a perspectiva espiritual. Para nos pacificar, é fundamental que a gente olhe a vida, olhe o outro, do ponto de vista da eternidade. E isso, precisamos concordar, o Espiritismo nos oferece como poucas doutrinas. Ao invés de olhar a vida como a existência de males, adversidades, contrariedades, situações que seriam contrárias a nós. Boa noite, Mariana. Nós somos convidados no Espiritismo a não ficarmos só no presente. Boa noite, Dirce. Só no presente é muito complicado.
No presente, fica eu contra o outro. Quem vai prevalecer? Casamentos são restritos a isso. Relações comerciais, quem vai ganhar? Política, então, pior ainda. Na religião, a vida não é quem vai ganhar. A vida é muito maior do que isso. O Espiritismo nos ensina que nós estamos vivendo os fatos, todos, que vêm como reação às nossas ações pretéritas, de outras vidas ou dessa mesma, cujas reações, cujas consequências nós vamos colher. A partir do famoso preceito de que se o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, quando você amplia a tua visão, você para de brigar com os fatos, para do queixismo, que tanto nos adoece. Nós só podemos sair do queixismo, essa doença terrível, coletiva que nós vivemos, se nós ampliarmos a lição e colocarmos tudo na perspectiva espiritual. Não só dessa vida, não só de outras vidas, mas da eternidade como um todo. Com essa visão, nós vamos perceber que a vida não é uma guerra, que a Terra é um hospital e uma escola, como nos revela a doutrina dos Espíritos, uma escola e um hospital perfeitos, onde tudo é terapêutico, onde tudo é pedagógico, onde não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E aí, ao invés de brigar com os remédios, de brigar com as lições, nos resta o quê, a partir dessa visão mais ampla? Olhar que a vida está a nosso favor. E isso não nos traz uma paz imensa, meus amigos? A vida está a nosso favor. Estamos numa tempestade terrível, mas Jesus está no leme. Tudo que acontece é para o nosso bem. Não existem coisas adversas, nem coisas contrárias, muito menos coisas maléficas no mundo. É só uma questão de expandir o ponto de vista, primeira e fundamental ferramenta para a nossa pacificação. Isso, envie suas perguntas no chat. Então, primeira ferramenta deixada por Jesus, expandam a vossa perspectiva. Olhem tudo do ponto de vista maior, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da eternidade, do ponto de vista espiritual. Segunda ferramenta, que está no campo do amar o próximo. Como lidar com o próximo? Esse enorme desafio das nossas vidas, no qual nós tantas vezes resvalamos para a imposição, para a dominação, para a violência. Como lidar? Qual é a receita para pacificar as nossas relações com as outras pessoas? Para chegar no amor ao próximo, nós precisamos passar pela pacificação. E para fazer a pacificação, para avançar no sentido do amor ao próximo, Jesus nos deixa a receita. É a compaixão, é a regra de ouro, que se transformou na psicologia, na ciência, na empatia. Como é que traduz, como é que Jesus elabora esse conceito da compaixão e da empatia, da alteridade? Façam aos outros os que você gostaria que os outros lhe fizessem. Essa regra de colocar-se no lugar do outro é uma regra extremamente pacificadora. É base de nós quebrarmos essa nossa arrogância, essa nossa busca pela vitória, essa nossa busca pela exaltação, que faz a gente não sair desse círculo de vinganças mútuas, porque como muito bem apresenta Jesus no seu evangelho, aquele que se exaltar será humilhado. E se não for nessa vida, vai ser em outras. E aquele que se humilhar em nome de Deus, em nome do bem, em nome do amor, será exaltado. Se não nessa vida, no mundo espiritual e em outras, certamente. Que nós consigamos sair desse paradigma da disputa, da guerra, da pseudo-vitória do ego,
para a compaixão, para a empatia, para a alteridade, fabulosos caminhos para o amor, mas que mesmo ainda não alcançando o amor, vão gerar a pacificação das suas relações conjugais, familiares, sociais, nacionais e espirituais também. Terceira ferramenta. Qual a terceira ferramenta que Jesus nos propõe naquele seu mandamento maior, naquele seu mandamento de amor, e que a gente traz para o campo da paz, reconhecendo que o do amor, como Jesus amou, por enquanto nos é inalcançável. Como aprender a paz? Nós já colocamos duas ferramentas. A primeira, a perspectiva espiritual, colocando todos os fatos à luz da eternidade. Pacificar as nossas relações a partir da empatia, de colocarmos-nos no lugar do outro, de sairmos da nossa arrogância e da nossa autossuficiência para buscarmos a compreensão dos assuntos, das relações, das situações, no olhar das nossas esposas, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos adversários, dos nossos inimigos. Que maravilhoso exercício de pacificação e urgente para a gente pacificar as relações sociais, a política, as religiões inclusive dentro dos centros espirituais, as nossas famílias, nossos casamentos. Fundamental o uso da ferramenta empatia, tão importante quanto o uso da ferramenta perspectiva espiritual. Muito bem. E qual a terceira ferramenta formulada, proposta por Jesus para o nosso amor, e aqui trazidas nesse nosso exercício como ferramentas de autopacificação. A terceira fabulosa ferramenta é o autoconhecimento. Então, no campo do amor a Deus, a perspectiva espiritual. No campo do amor ao próximo, a prática da empatia. No campo do amor a si mesmo, o desafio é o autoconhecimento, que ainda não é o amor a si mesmo, mas que é o desafio fundamental para a nossa pacificação. Mas o que é a pacificação? A média do estudioso espiritual sabe que o autoconhecimento estava no oráculo de Delfos 500 anos antes de Cristo. Sabe que o autoconhecimento foi ratificado pelo conhece a ti mesmo, como Jesus fez nos seus evangelhos. Sabe mesmo que o autoconhecimento, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, foi confirmado como o grande caminho de evolução espiritual para todos nós dentro da codificação. Só por esses motivos já seria uma tarefa imprescindível. Mas o que o autoconhecimento tem a ver com paz? Não causa um certo estranhamento isso? Pois eu ofereço para vocês o seguinte raciocínio. Nós temos pontos fracos, sombras, questões mal resolvidas nas nossas vidas. Quem de nós não terá nenhuma questão mal resolvida que a gente traz da infância, que a gente traz das relações, que a gente traz dessa ou de outras vidas? Praticamente impossível. Todos nós trazemos feridas abertas, questões na alma que funcionam como feridas abertas. Se você tem uma ferida num braço, se você tem um braço quebrado e alguém só encosta naquela ferida ou naquela fratura, o que acontece? Dói. E você, em reação, você pode, inclusive, agredir. As nossas violências ocorrem quando a vida, quando as outras pessoas mexem nos nossos pontos fracos. Por exemplo, é muito comum que o abusador sexual tenha na sua história situações, na sua história especialmente infantil, situações de abuso. Pessoas que têm
as suas sombras, que passaram por situações traumáticas, vão depois despejar as suas sombras em outras pessoas. Por exemplo, quem teve uma relação infeliz no início da sua vida conjugal, se ela não trabalhar, se ela não elaborar aquela infelicidade, aquela frustração, aquela tristeza, ela tende a transportar aquela infelicidade, aquela frustração para outras relações conjugais que ela desenvolver depois, fazendo com que outros cônjuges tenham que pagar a conta daquele primeiro. É certo isso? Não tem certo e errado em termos de comportamento. É justo isso? Não é uma violência você ter que fazer uma pessoa pagar pelo que ela não participou? Claro que sim, mas todas as nossas violências partem de uma situação pessoal mal resolvida no passado. Então, como eu trabalho essas minhas violências, esses meus pontos fracos, para que eles não se transformem, não explodam em violência nas outras pessoas? Pelo autoconhecimento, pela atenção interior, pela disciplina de se auto-observar. Mas na prática, como a gente faz isso? Na questão número 919A, no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá uma ferramenta fantástica, uma receita de vida, que começa assim: façam como eu fiz quando estive entre vós. Ao final de cada dia, passava em revista todos os acontecimentos e perguntava a mim mesmo se tinha prejudicado alguém, se tinha feito todo o bem que podia. Não é uma receita maravilhosa? Há outras no sentido do autoconhecimento e da autopacificação. Por exemplo, a psicoterapia é um instrumento muito interessante. A arte é fantástica nesse processo de autoconhecimento. E a caridade é uma ferramenta linda para você se conhecer, porque a vida sempre coloca pessoas em relação às quais que trazem temas para vocês que você precisa trabalhar. Lá no meu centro é interessante que o pessoal que faz atendimento fraterno, que é aquele atendimento individualizado para as questões pessoais, abrangendo as questões pessoais, os trabalhadores que atendem nessa área são unânimes em falar: Maurício, é incrível, para mim só caem pessoas que estão passando pelas mesmas questões que eu mesmo. E aí, no meio do atendimento, eu me vejo falando para os outros coisa que eu mesmo deveria ouvir. E é assim que Deus, para lavar uma mão, lava duas. Para afiar uma faca, afia duas. E para ajudar uma pessoa, ajuda duas. Ajuda o ajudado e ajuda o ajudante. Ambos ajudados do grande ajudador, que é Deus, que é Jesus, que são os ajudantes de Jesus. Então, por aí, concluindo o nosso pensamento, nós oferecemos para você, meu amigo, minha amiga, uma ferramenta vinda diretamente de Jesus, quer dizer, 3 ferramentas vindas diretamente de Jesus para a tarefa fundamental para as nossas vidas, que é a autopacificação. É absolutamente urgente. Nós só tiraremos 10 na escola de Deus amando como Jesus amou. Nesse momento, nessa vida, eu considero isso impossível. Para tirar os 5, então, para passar de ano, para alcançar e conquistar a permanência no mundo de regeneração, para fazer essa nossa autorregeneração, a tarefa mínima, nota 5, para a gente passar raspando, é a autopacificação. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E para essa autopacificação, os 3 amores de Jesus nos trazem 3 ferramentas para a paz. Que nós pensemos o Espiritismo como uma maravilhosa ferramenta de expansão da nossa perspectiva, da nossa maneira de ver o mundo. O mundo, depois da pandemia, vai continuar tendo problemas, mas você poderá viver em outro mundo se você
ampliar o teu ponto de vista, se você conseguir olhar nos fatos, Deus agindo na sua vida, só isso vai ser transformador para você, para mim, para todos nós. A segunda ferramenta, se você a cada relação, a cada palavra que você colocar, a cada ação sua, você se colocar no lugar do outro, como o outro receberá essa minha palavra? Como o outro receberá essa minha ação? Será que isso que eu vou falar realmente vai contribuir para essa outra pessoa? Fundamental para a nossa pacificação. Se não vai contribuir, fique em silêncio. Evite. Não jogue gasolina no incêndio, porque a terra já está muito queimada. E a terceira ferramenta, fabulosa ferramenta, é do autoconhecimento. Conheçamos nossas sombras. Não fiquemos nessa ilusão de que porque eu sou espírita ou porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu já estou resolvido. Não. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tiver sombras a serem iluminadas, questões a serem trabalhadas, que atire a primeira pedra. Não, todos nós temos temas, todos nós temos questões e ninguém vai se pacificar se não lidar com essas sombras, se não trabalhar com essas sombras. Nas dicas da gente, pela psicoterapia, pela arte e pela fraternidade, já que a partir da sua família, mas em todas as ações de bem, de fazer o bem que você desenvolver na sua vida, você vai perceber nas pessoas espelhos. Você vai conhecer-se conhecendo os outros. Você vai encontrar soluções para si na busca de soluções para os outros. Fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há amor, fora da caridade não há autoconhecimento. Que essas ferramentas estejam na nossa caixinha de ferramentas e sejam usadas para nós. E isso que vinha sendo como o nosso normal estará sepultado e o nosso novo normal será um novo normal de perspectiva ampla, de empatia e de autoconhecimento. Que assim seja para você e para mim. Vamos às perguntas, então. Muito obrigado. Muito bem. Ferramentas de grande importância para a nossa evolução, né? Hoje em dia, principalmente o silêncio, né? O silêncio que é tão difícil, né? Mas que é importante porque os conflitos parece que ainda se avolumam um pouco mais nessa época. Então é Sem dúvida. importante a gente conquistando, né, através da doutrina, esse conhecimento, a gente poder utilizar essas ferramentas. Emmanuel receitava o copo d'água para Chico Xavier, né? Quando você tiver um pensamento meio conturbado, tome um copo d'água. Aí Chico já pensou, não, água fluidificada, vai ter elementos. Ele falou, não, é para ficar calado mesmo. Bebendo água você não fala. Exatamente. Isso é uma dica muito, muito boa. Olha, toma água. O pessoal está com saudades, a Ângela aqui colocou, né, que está com saudades. Eu A também, dona Ângela. Deilda também, um prazer tê-lo conosco, depois de Prazer é tudo que meu nós já também, Adeilda. passamos. A dona Idalina também trouxe aqui a sua mensagem de boas vibrações. Alberto, boa noite, que delícia poder te ouvir. E aí Muito temos bom estar aqui uma... também, Alberto. É sempre bom recebê-lo também. Aqui temos uma pergunta da Regina. Você pode falar do auto-perdão como ferramenta de autopacificação? Seria Olha correto? que tema fundamental. Gratidão pela exposição. Muito obrigado, Regina, pela tua questão. Realmente, quando a gente fala de perdão para o outro, muita gente já fala, isso para mim é quase impossível. Se falar de auto-perdão, então, tem gente que fala, para mim é que não dá mesmo. Auto-perdão e perdão, eles exigem que a gente reveja o nosso
conceito de justiça, a nossa imagem de Deus. Porque o perdão e o auto-perdão, eles vêm de duas doenças mentais e espirituais, que são a culpa e a mágoa. Diante do erro que cometem conosco, a gente guarda que sentimento? Mágoa. A mágoa é o quê? Um veneno da alma. Quem guarda essa mágoa, percebendo ou não, vai devolver essa mágoa em violências, em boicotes, de alguma forma, projetando essa sombra sobre as outras pessoas. Não tem jeito. Quer dizer, tem se você reconhecer que tem essa mágoa e conseguir trabalhar essa mágoa. Mas assim como os outros erram conosco e nós guardamos mágoa, nós erramos com os outros e guardamos que sentimento? Culpa. A culpa também não reconhecida, não trabalhada, vai ser despejada no primeiro que lhe aparece. Isso será uma injustiça, uma violência, um absurdo que você estará cometendo. O remédio que Jesus propôs para a gente é o perdão. O perdão para as mágoas e o auto-perdão para as culpas. Nós precisamos nos auto-perdoar. E qual é a maneira, então, de promover tanto o perdão quanto o auto-perdão? A compreensão. Analise a vida. Ninguém aprende sem errar. Me diga uma criança que pega uma bicicleta e já sai andando sem indecisão, já sai reta, firme, tranquila. Me diga uma pessoa que está numa autoescola e já sabe sair de carro tranquila sem nunca ter pego um carro. É impossível aprender sem errar. Seja prático. A partir dessa simples constatação, você vai tirar todo o drama que a gente coloca sobre o erro, porque há um drama excessivo que a gente coloca sobre o erro. A pessoa errou conosco, foi para nos atingir, foi porque ela nos odeia. Não! As pessoas erram porque ninguém aprende sem errar. E por que você errou com os outros? Porque ninguém aprende sem errar. Todo erro é ignorância? Pergunto eu. Sabe qual é a resposta de Jesus? Para o maior erro da história humana? Qual foi o maior erro da história humana? A maior injustiça da história humana? O assassinato de Jesus Cristo. Não é? Não há dúvida a respeito disso. Do alto da cruz, em suas últimas palavras, Jesus falou: perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, mesmo o maior de todos os erros foi baseado no quê? Na ignorância. Quem percebe que a origem do erro está na ignorância e que o destino da ignorância é o aprendizado, é a transformação, é a mudança, todos nós vamos ter que passar pelo erro, sem exceção. Tudo fica mais simples, mais leve, mais compreensível e mais perdoável. Esse mecanismo eu acho fabuloso, é proposto por Joana de Ângeles, que a gente transforme a culpa em responsabilidade. A culpa que nos aprisiona no passado, que nos amesquinha, que nos diminui, na responsabilidade que nos dá autoestima, que nos propõe a reconciliação, que nos incita à reparação. Esse mecanismo é lindo e esse tema é fantástico. Muito obrigado pela tua pergunta. A Roseli também traz aqui uma colocação interessante. Boa noite, eu tento ficar em paz com minha sogra, só que é muito forte e não consigo, mas eu tento. Isso me remete àquela classificação de Kardec do verdadeiro espírita, né? Tem muito a ver com isso daqui, né? A gente tentar e continuar tentando, se esforçando para dominar as más inclinações. Pode fazer os comentários à nossa irmã, por favor. Dois comentários que eu vou importar.
O primeiro, Importar, de Teresa de Calcutá, que fala que a questão da vida nunca esteve entre nós e o outro, como o paradigma competitivo pensa. A vontade de quem que tem que prevalecer? A minha ou do meu marido? A minha ou do meu irmão? A minha ou da minha sogra? Se você colocar as coisas nesses termos, não tem saída. Porque você vai precisar ser humilhado ou humilhar. Como nos duelos tão combatidos por Kardec. Você prefere ser assassino ou ser assassinado? O que você acha, Márcio? É melhor ser assassinado ou ser assassino? São duas alternativas ruins porque o paradigma está errado. A questão da vida nunca foi entre nós e o outro, a questão da vida sempre esteve entre nós e a nossa consciência, entre nós e Deus. Eu tenho que ter vínculo com o que é certo, com o que é bom, com o que é justo, ou seja, com Deus. E não com o ego que pede vitória, que pede humilhação, que pede preponderância sobre o outro. Essa mudança, em primeiro lugar, com Teresa de Calcutá, para mim, sempre foi uma referência a cada vez que eu me vejo competindo e querendo diminuir os outros. A segunda referência é de Alberto Almeida, grande palestrista, autor de livros, psicoterapeuta, psiquiatra, fantástico, que revela em algumas palestras que nos seus grupos terapêuticos, quando vem uma pessoa e começa a se queixar muito de alguém, de uma outra pessoa, e isso é regra, praticamente todos nós, em algum momento da vida, fixamos-nos em alguém e queixa, como se o problema da nossa vida fosse aquela pessoa. Aí vem a pessoa e queixa. Alberto Almeida fala que dá um tempinho para desaguar um pouco, né? Para sair a tempestade. Depois ele olha para a pessoa e fala assim: doeu? É teu. Investiguemos, todos nós. Investiguemos as situações, as pessoas que mais nos irritam, que mais nos tiram do sério. E você vai perceber que a vida colocou essas pessoas do teu lado para te apontar problemas, para te apontar temas, para te apontar curas. São espelhos, diz a psicologia. O outro faz o papel de espelho. Ou seja, se você olhar para o outro e refletir sobre si mesmo, você vai se arrumar, vai se ajeitar, vai se melhorar. Se você olhar para o espelho e ver como inimigo, você vai quebrar o espelho. Quebrando o espelho, na prática, você vai machucar-se. E no dizer popular, ganha 7 anos de azar. É claro que isso é brincadeira, mas pense nessas duas atitudes. Pensemos todos nós, não é só para ela, certamente. No caso dela, é uma pessoa, mas no caso de todos nós, cada um tem a sua pedrinha no sapato, que não foi colocada para nós vencermos ou sermos vencidos. Foi colocada para nós refletirmos, nos arrumarmos e nos transformarmos. Certo? Muito bom. A Rose Lene também faz uma pergunta. Você disse que para ser um pacificador é necessária a fé numa vida futura. E para quem não acredita, qual seria a orientação pacificadora? A orientação pacificadora para toda a humanidade é respondida também no Livro dos Espíritos para Allan Kardec. Quando Kardec pergunta para os espíritos onde estão escritas as leis de Deus, e a resposta é na consciência. Mal, sem saber responder essa pergunta, ficam as religiões brigando se é na Bíblia, na Torá, no Talmud, no Alcorão. Aonde estão escritas as leis de Deus? E quem for analfabeto, que não puder ler nenhum desses livros, onde vai encontrar a saída? Nós todos trazemos dentro de nós um eu superior, um self. Não, o ego é apenas a roupa externa. Nós temos um eu menor, mas nós trazemos dentro de nós um eu maior. Ou, como diz Paulo, nós temos um homem velho, mas temos dentro de nós um homem novo. Que os espíritos falam para Kardec é a nossa consciência. O que nós precisamos
é de práticas que nos facilitem esse acesso à consciência. Como eu faço para ouvir a consciência? Essa deve ser a pergunta que deve estar para todos nós, não é mesmo? Os orientais praticam a meditação. Silenciar o homem velho. Falar para o ego assim, fica quietinho um pouquinho. Espera um pouquinho. Eu quero ouvir uma voz mais profunda do que esse barulho que o ego faz o tempo todo, querendo se culpar do passado, querendo antecipar o futuro, na ansiedade, na mágoa, na culpa. Chega. Eu quero silenciar e ouvir a voz que vem do coração, como disse Milton Nascimento na música. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pense você quais são as suas práticas que podem você ajudá-lo a ouvir a consciência. A meditação é uma, as boas leituras facilitam isso. É muito importante praticar esse silêncio do ego para poder ouvir o self, para ouvir o Deus, a consciência que está no fundo de nós. Se isso servir, faça bom proveito. Aqui o pessoal está agradecendo, a Valdelice colocou aqui, boa noite, gratidão, a Deise também, muito obrigado pelas palavras sábias, Maria do Carmo, pura reflexão, os nossos amigos aqui são do Guarujá, o meu amigo Francisco e a esposa e o filho que assistem sempre também. Muito legal. A Maria do Carmo mais uma vez aqui, nossa irmã Ângela, ótimas reflexões na disciplina do autoconhecimento. Muito legal. Boa noite aqui de mais uma pessoa aqui que acompanha. Nossa irmã Nádia dizendo boa noite, obrigada. Sempre fazemos um balanço com essas exposições. A Regina fazendo aqui uma declaração de amor aí para é muito bom. A nossa irmã Roseli agradecendo e a nossa irmã Lucimar dando boa noite. Acredito que as perguntas encerraram. Eu vou pedir para você falar um pouco do seu livro, então, como nós havíamos falado no início. Perfeito. Foi lançado hoje, aproveitar o momento aqui. O livro é esse aqui, Prudente, a Saúde segundo Jesus. Quem já adquiriu em outras oportunidades aquele Símplice de capa azul, sabe que ele tem o mesmo subtítulo, A Saúde segundo Jesus. Realmente, o Prudente, esse livro, é uma continuidade do Símplice. É uma busca da contribuição de Jesus para nós promovermos a nossa saúde. Porque nós temos uma busca de saúde, todos nós queremos saúde, só que nós não sabemos onde alcançar a verdadeira saúde. Isso não é só no campo da espiritualidade, do espiritismo, das terapias alternativas. A ciência oficial, o conceito oficial de saúde é completo bem-estar biopsicossocial e espiritual, e não apenas ausência de doença. Qual é o médico que propõe saúde para a gente, que possibilita saúde, essa saúde integral? Quem? Um centro espírita possibilita essa saúde integral? Também não. Na minha concepção, o único terapeuta que nos propõe essa saúde integral, que curava corpo, mente, relações sociais e relações espirituais, chama-se Doutor Jesus. Só que ele deu uma receita que, pelas nossas dificuldades, ficou ininteligível. Nós não conseguimos entender a receita. Saímos do consultório, a gente olha o evangelho, mas não entende. Precisa de um farmacêutico para olhar a receita e traduzir aquilo em remédios. É um pouco isso que a gente tenta fazer nesse livro, propondo uma maneira de traduzir as questões de Jesus trazida por Lucas, que é o único evangelista que era médico, em receitas de vida, em formas práticas de como trabalhar as nossas sombras espirituais, que não trabalhadas
vão redundar em problemas sociais, problemas mentais e problemas espirituais. É a partir das nossas sombras que as obsessões se instalam. Esse é um tema que é enorme, eu não vou fazer aqui outra palestra, porque senão a gente não tem como dar conta, vai abusar da paciência das pessoas. Mas as pessoas que estiverem interessadas no nosso livro, você pode fazer contato com a gente lá em Maurício Zumignani, na nossa página do Facebook. A gente tem como vocês passam o endereço, eu passo pelo correio, tem a adição da taxa do correio, mas vai chegar em qualquer lugar em Bertioga e qualquer lugar do país. A gente faz chegar o nosso livro, que num momento de pandemia, num momento em que as nossas tristezas se refletem em doenças tão classicamente, tão mundialmente, ele pode ser uma maneira da gente conquistar a saúde que a gente há tanto tempo quer, mas que não consegue por não lidar com as fontes, não lidar com as raízes das nossas doenças, que são as nossas desarmonias mais íntimas. Se isso interessar a alguns de vocês, aliás, também ajuda pela estrutura do livro, que pega versículos do Evangelho e faz comentários rápidos, um por folha, ajuda a fazer uma maravilhosa proposta terapêutica, que é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma maravilhosa prática terapêutica que merece a nossa atenção. Nesse período de pandemia, Márcio, eu tenho feito todos os dias com a minha mãezinha, já de 80 e tantos anos, a gente faz juntos, todos os dias, o Evangelho no Lar, porque o ambiente espiritual, o ambiente político, o ambiente mental está muito complicado, e se a gente não buscar essa faxina espiritual nossa, das pessoas que a gente ama, das nossas casas, a gente vai estar aberto a desarmonias de todo tipo, e a gente precisa se reforçar, se fortalecer na nossa imunidade, não só a imunidade do glóbulo branco, física, mas a imunidade com relação, inclusive, às influências espirituais desarmonizadoras. Então, se tiver interessados, façam contato com a gente pelo Maurício Zomignani no Facebook, e a gente vai chegar a uma maneira de atender a todas as pessoas, tá bom? Se vocês quiserem, inclusive, os 2 livros, a editora propôs e a gente aceitou fazer uma promoção para facilitar essa aquisição. Vai ser um prazer atender as pessoas. Bacana, eu aproveito aqui ao vivo com as pessoas que estão assistindo, depois vou colocar também nos grupos da casa, se quiserem fazer um pedido único em maior número, também eu posso fazer isso, aí eu faço o pedido em nome de todos da casa que quiserem e aproveito até para diminuir o custo do frete, né, já que ele vai ser dividido entre todos. Exatamente. A gente tem feito isso com outras obras, né? Então, para essa também a gente pode propor isso a todos aqui que quiserem comprar. Às vezes até vem alguém de Bertioga para Santos e eu posso deixar com essa pessoa e acaba com frete zero. Exato, é uma ótima, com certeza. E aproveita, né? Você está aí com a camisa que é de onde, para onde vai, né? A renda do livro, né? Exatamente. Fraternidade Sem Fronteiras merece a nossa visita. Os encontros não é uma entidade espírita, não é um trabalho espírita, é um trabalho supra-religioso. Tem pastores, tem uma irmã de caridade, uma irmã católica que é muito atuante dentro da fraternidade, que faz um trabalho na África fantástico, faz um trabalho no Brasil excelente. Não me cabe aqui também falar mais extensamente, mas conheça. Vá no YouTube, vá no Facebook, conheça o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, toda a renda líquida dos nossos livros, não é só os direitos autorais, toda a renda líquida dos nossos livros vai para a Fraternidade Sem Fronteiras. Você pode estar recebendo algum apoio, por exemplo, para fazer o Evangelho no Lar em casa, e ainda por cima dar esse apoio para um trabalho social muito interessante. Não há trabalho social melhor que os outros. Todos são ótimos, todos são necessários. Mas esse também é um trabalho social
importante, que merece o nosso apoio. Vai ser muito legal a gente estar junto. Já tem muitos palestrantes, Haroldo Dutra, Rossandro, muitos, Divaldo Pereira, diversos, os melhores praticamente estão, modéstia à parte, exceto eu, os outros, os melhores, estão todos inseridos na Fraternidade Sem Fronteiras, atuantes, fazem um trabalho muito interessante, vale a pena conhecer. Vale a pena mesmo a nossa atenção nesse trabalho bonito que tem sido feito. Nós tivemos aqui esses dias atrás aí com o Álvaro Borderreich, que também é embaixador da Fraternidade aí, ele fez a propaganda dele. É sempre muito bom a gente falar de bons projetos que a gente pode confiar, né? Isso é muito Sem importante. dúvida. Se você quiser fazer suas considerações finais, fique à vontade, que agora acho que o pessoal realmente já está com todas as dúvidas sanadas aí. Eu queria terminar a minha participação aqui com um elogio, com uma exaltação da amizade. Eu aprendi na própria Fraternidade Sem Fronteiras que há um ditado africano que fala assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Então é muito bom que nós que queremos ir longe, né? Que é a perfeição, que é o mundo de regeneração, nós que queremos ser acolhidos como discípulos algum dia de Jesus, nós precisamos dessa amizade, dessa parceria, dessa troca que há no Espiritismo, mas também há em diversas outras religiões. Mas a troca dentro do Espiritismo, a amizade dentro do Espiritismo é mecanismo para uma fraternidade ainda maior fora dos muros do Espiritismo. O Espiritismo não cobra ingresso, não cobra carteirinha, não cobra fidelidade, e isso é muito lúcido. E não faz nem mesmo proselitismo, que é tentar falar que só no Espiritismo vai acontecer a salvação. Muito pelo contrário. É a caridade, é a fraternidade, é essa irmandade, essa amizade que, sem dúvida, vai nos dar mais resiliência para esse período de transição, que estão previstos ainda outros grandes desafios mundiais. Vão ser muito necessárias todas as nossas fontes de amizade. Nós, em São Vicente, precisamos contar com Bertioga. Nós, de Bertioga e São Vicente, precisamos contar com os amigos de Santos, de Praia Grande, de todos os lugares. Vivam a amizade. Que a gente fortaleça agora a amizade, porque na hora que as coisas mais pegam, são os amigos que vão nos ajudar, vão nos fortalecer e vão nos fazer voltar à vida, à lucidez e à força que a gente momentaneamente perde, mas que com amigo fica sempre muito mais fácil da gente tocar a vida, viver, aprender e se transformar. Muito bom, excelente. Agradeço imensamente pelas suas palavras, reflexões, por todas as colocações que você fez aqui para nós. Certamente merece aí a nossa reflexão maior. Isso fica aí disponível no YouTube para quem quiser assistir ou repassar aos amigos. Um grande abraço. Eu vou me despedir do pessoal aqui. Agora deu uma travada, Márcio. Se travou? Continua, já voltou. Então, eu vou me despedir do pessoal, peço que você só aguarde um minutinho que a gente conversa um pouquinho mais aqui. Vou só finalizar a live e agradecer a presença de todos aqui nessa live do Caminho de Luz. Um grande abraço a todos. Grande abraço, também agradeço. Valeu.